Evangelho segundo Lucas. Capítulo 7. Um centurião revela sua fé em Yauxa. Havendo concluído suas instruções aos discípulos e ao povo, Yauxa entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente e à beira da morte. O centurião havia ouvido falar de Yauxa, e por isso lhe enviou alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo que fosse curar seu servo. Então, aproximando-se de Yauxa, apelaram-lhe com muitas súplicas. Este é um homem que merece que lhe concedas esse favor, pois trata nosso povo com elevada consideração, e ele mesmo construiu nossa sinagoga. Então Yauxa seguiu com eles. Mas ao chegarem nas proximidades da residência, o centurião enviou-lhe alguns amigos para lhe entregarem a seguinte notícia: Mestre, não te incomodes, porque sei que não sou digno de receber-te sob o teto da minha casa. Por isso, nem mesmo me considerei merecedor de ir ao teu encontro. Mas ordena, com uma só palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob o meu comando. Mando a um, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu servo, faze isto, e ele o faz. Ao ouvir esta declaração, Yauxa muito se admirou dele, e voltando-se para a multidão que o acompanhava, exclamou: Asseguro-vos que nem mesmo em Israel encontrei uma fé como esta. E aconteceu que os homens que haviam sido enviados retornaram para a casa do centurião, e ao chegarem lá, encontraram o servo dele totalmente curado. Yauxa ressuscita um jovem na multidão. No dia seguinte, partiu Yauxa para uma cidade chamada Naim, e com ele caminhavam seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade a acompanhava. Então, ao observá-la, o Machia se compadeceu dela e a encorajou. Não chores. E aproximando-se, tocou no esquife. Então, os que o carregavam pararam, e Yauxa exclamou: Jovem, eu te ordeno, levanta-te. No mesmo instante, o jovem que estivera morto se pôs sentado, e começou a conversar, e assim Yauxa restituiu o jovem à sua mãe. Todos foram tomados de grande temor e louvavam ao Criador proclamando: Grande profeta foi levantado entre nós. E o Criador veio salvar o seu povo. Estas notícias a respeito de Yauxa circularam por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. João manda saber quem é Yauxa. Então, os discípulos de João lhe relataram todos esses acontecimentos. E João, chamando 2 deles, enviou-os ao Machia para lhe perguntar: És tu aquele que estava para chegar, ou havemos de esperar outro? Assim que os discípulos de João se aproximaram de Yauxa, lhe explicaram: João Batista mandou-nos para vos indagar: És tu aquele que estava para chegar, ou havemos de esperar outro? E naquela mesma hora Yauxa curou muitos de doenças e todos os tipos de sofrimento, bem como de espíritos malignos, e concedeu visão a muitos que eram cegos. E depois disto, declarou aos mensageiros: Ide relatai a João tudo o que vistes e ouvistes: os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e o evangelho é pregado aos pobres. E mais, bem-aventurado é aquele que não se escandalizar por minha causa. Yauxa confere honras a João. Havendo partido os mensageiros de João, passou Yauxa a testemunhar às multidões acerca da pessoa e da obra de João. Que saístes a ver no deserto? Um caniço movido de um lado para o outro pelo vento? Que saístes a contemplar? Um cavalheiro vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas suntuosas se entregam ao luxo e vivem em delícias e estão nos palácios. Afinal, que saístes para observar? Um profeta? Eu vos asseguro que sim, e muito mais do que um profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito: Eis que enviarei o meu mensageiro à tua frente, pois ele preparará o teu caminho diante de ti. Eu vos afirmo que dentre os nascidos de mulher não há um ser humano maior do que João. Todavia, o menor no reino do Criador é maior do que ele. E todo o povo, inclusive os publicanos, ao ouvirem as palavras de Yauxa, reconheceram que o caminho do Criador era justo, e se submeteram ao batismo de João. Entretanto,
os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho do Criador para eles próprios, e não se dispuseram a ser batizados por ele. Sendo assim, a que compararei as pessoas da presente geração? Com que se assemelham? Ora, são como crianças que ficam sentadas na praça e gritam umas às outras. Nós vos tocamos flauta, e vós não dançastes, entoamos lamentações e vós não chorastes. Assim tendes agido, pois veio João Batista, que não come pão e não bebe vinho, e julgais. Este está com o demônio. Então chegou o Filho do Homem, comendo pão e bebendo vinho, e condenais. Eis aí um glutão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Todavia, os filhos da sabedoria reconhecem e acolhem as suas obras. Uma pecadora unge a Yahusha. Tendo sido convidado por um dos fariseus para jantar, Yahusha foi à casa dele e reclinou-se, como era o costume, junto à mesa. Assim que tomou conhecimento que Yahusha estava reunido à mesa, na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro cheio de perfume. E posicionando-se atrás de Yahusha, prostrou-se a seus pés e começou a chorar. Suas lágrimas molharam os pés de Yahusha, mas ela, em seguida os enxugou com os próprios cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Diante de tal cena, o fariseu que o havia convidado falou consigo mesmo: Se este homem fora de fato profeta, bem saberia quem nele está tocando, e que espécie de mulher ela é. Uma pecadora. Então, voltou-se Yahusha para o fariseu e lhe propôs: Simão, tenho algo para dizer-te. Ao que ele aqueceu: Sim, mestre, dize-me. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários, e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que pagar e por isso o credor decidiu perdoar a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Replicou-lhe Simão. Imagino que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Então Yahusha o congratulou. Julgaste acertadamente. Então, virou-se em direção à mulher e declarou a Simão: Vês esta mulher? Entrei em tua casa, e não me trouxeste água para lavar os pés, como é o costume. Esta, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com os próprios cabelos. Da mesma maneira, tu não me saudaste com um beijo na face, como é tradicional. Ela, todavia, desde que cheguei não cessa de me beijar os pés. E mais, tu não me ungiste a cabeça com óleo, como era de se esperar, mas esta mulher, com puro bálsamo, ungiu os meus pés. Por tudo isso, te asseguro, o grande amor por ela demonstrado prova que seus muitos pecados já foram todos perdoados. Mas onde há necessidade de pouco perdão, pouco amor é revelado. Em seguida, Yahusha afirmou à mulher: Perdoados estão todos os teus pecados. Então os demais convidados começaram a comentar: Quem é este que pode até perdoar pecados? E Yahusha revela à mulher: A tua fé te salvou, vai-te em permanente paz. Amados do Criador, vamos a um resumo dos estudos do capítulo 7 no rodapé da Bíblia King James, onde um centurião, um oficial militar romano, um exemplo de fé que impressionou até os líderes judeus, Atos 10, verso 2, também em Atos 23, versos 17 e 18, e Atos 27, verso 43. Sua humildade e consciência de sua própria insignificância o levaram a crer na autoridade da palavra de Yahusha, sem precisar de sua presença física, Tiago 5, versos 15 ao 18. Yahusha, admirado pela fé desse gentil, destacou que a verdadeira fé não tem nacionalidade e é pura. Numa passagem significativa, Yahusha também demonstrou seu poder ao ressuscitar um jovem em Naim, sendo este apenas um dos 3 relatos de ressurreição por ele. A escritura de Lucas destaca a importância da fé, principalmente das mulheres que participaram desses milagres, 1 Romanos 17, verso 23, em 2 Romanos 4, verso 36, também em João 11, versos 22 e 32, temos em Atos 9, verso 41, sem esquecer de Hebreus 11, verso 35. Após séculos de silêncio, com a chegada de João Batista e os milagres de Yahusha, o povo começou a reconhecê-lo como Mashiach. Mesmo preso, João esperava ansiosamente pela libertação de Israel,
E Yahushua o exorta a não duvidar de sua missão. Conclui declarando que João era aquele a quem Malaquias anunciara há mais de 400 anos, Malaquias 3, verso 1. Ele explica ao povo a verdadeira essência de João, elogiando sua autenticidade e coragem como mensageiro do Criador. Por fim, Yahushua revela que os nascidos de novo gozam de direitos superiores, sendo parte da nova aliança e mais exaltados que os profetas do passado. As escrituras do capítulo 7 nos convidam a refletir sobre o poder da fé e a importância do arrependimento e da salvação. Por isso vemos como a palavra de Yahushua despertou o reconhecimento dos erros, especialmente entre os coletores de impostos, que aceitaram a graça salvadora do Criador e se submeteram aos ensinamentos de João Batista. Aos doutores ou peritos da lei, foi a maneira como Lucas se referiu aos escribas e mestres da lei, que muitas vezes também pertenciam ao partido dos fariseus, Lucas 5, verso 17, Lucas 10, versos 35 e 37, também em Lucas 11, versos 45 e 52, além de Lucas 14 verso 13 e Mateus 22, verso 35, que apesar de ouvirem diretamente as palavras de Yahushua, falharam em compreender que a mensagem de salvação também era dirigida a eles. Assim, seus próprios preconceitos e escolhas os afastaram do propósito divino. Yahushua observa que muitos se comportavam como crianças, rejeitando tanto a mensagem de arrependimento de João quanto o convite de liberdade espiritual que ele oferecia. Em vez de reconhecerem as obras maravilhosas de Yahushua, preferiram acusá-lo e permanecer em seus caminhos danosos. No entanto, aqueles que têm verdadeira sabedoria do Criador reconhecem sua obra e respondem ao seu chamado. A Escritura também destaca a importância social da refeição entre os judeus da época, onde um convite para comer simbolizava amizade e respeito. Neste contexto, uma mulher, que deseja mudar sua vida, entra na casa do fariseu, e com humildade, unge os pés de Yahushua com um precioso óleo. Este ato de devoção é um símbolo de seu arrependimento e desejo de transformação. Enquanto o fariseu espera que Yahushua se comporte de forma rígida, a mulher vê nele um Salvador cheio de misericórdia e compaixão. Yahushua percebe a dor e o anseio dela, reconhecendo-a como uma irmã, filha do Criador, Tiago 2, versos do 1 ao 5. Ele a abençoa com paz constante, significando um profundo estado de reconciliação com o Criador. É importante ressaltar que o amor da mulher é a consequência de uma vida transformada pela fé, e não a causa de sua salvação. Este segmento reforça que somente a fé em Yahushua nos salva das garras do pecado e nos oferece uma nova vida em comunhão com o Criador. A Escritura de Lucas convida a todos a refletirem sobre a importância da fé e do arrependimento, bem como a reconhecerem a misericórdia divina que nos aceita, independentemente de nosso passado. Amados do Criador, assim como os personagens que encontramos neste maravilhoso capítulo, somos chamados a reconhecer a nossa necessidade de perdão e a nos deixar transformar pelo amor do Mashiach. Esperamos que você continue a se inspirar e a aprofundar sua relação com a palavra do Criador, pois é ela que irá nos fazer caminhar em direção ao que é correto e verdadeiro, pois vivemos em um mundo de mentiras e enganação. Que nosso Pai amado te proteja, e também a sua família em nome do Mashiach Yahushua. Que assim seja.